Hoje, a gente vai mergulhar num dos motores mais potentes e, vamos ser sinceros, muitas vezes invisíveis da economia do Brasil: o empreendedorismo que brota e cresce nas periferias. Se prepare para descobrir uma força que talvez nem imaginasse que existia. E para começar, vamos direto para um número que já dá o tom da conversa: 61 bilhões de reais. Para ter uma ideia, esse é o valor que os empreendedores de baixa renda movimentam todo ano, e isso só na cidade de São Paulo. É uma verdadeira usina de dinheiro pulsando dentro das próprias comunidades. Então, a pergunta que fica é: tá, mas quem são as pessoas por trás desses números gigantescos? Quem está construindo essa economia, muitas vezes na raça, com poucos recursos, mas com uma resiliência absurda? É exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é essa tal economia da periferia. Pensa nela como um ecossistema vivo, que não só sobreviveu às dificuldades, mas aprendeu a florescer, transformando cada desafio do dia a dia em uma oportunidade de negócio. E olha que curioso, é justamente em cenários de crise que esse espírito empreendedor parece que ganha ainda mais força. Para se ter uma ideia, só nos primeiros 4 meses de 2022, mais de 1.300.000 novas empresas foram abertas no Brasil. Isso fez o número total chegar perto de 20 milhões de negócios ativos no país. É muita gente. E se engana quem pensa que esse movimento está diminuindo. Um estudo do Data Favela mostrou que pelo menos mais 6 milhões de pessoas estão planejando abrir o próprio negócio nos próximos anos. Ou seja, a tendência é de cada vez mais gente buscando autonomia e gerando a própria renda. Agora, vamos falar das pessoas, né? Dos rostos por trás desses negócios. Porque eles são muito mais do que simples comerciantes. São, na verdade, verdadeiros agentes de transformação dentro das suas comunidades. Essa definição aqui resume perfeitamente o espírito da coisa, sabe? Não se trata só de vender um produto ou serviço. É sobre criar um negócio que gera emprego para o vizinho, que faz o dinheiro circular ali no bairro e que muitas vezes cria soluções geniais para problemas que só quem vive lá entende. Eles são o coração da comunidade. E que tipos de negócios são esses, afinal? Bom, como a gente vê aqui, são principalmente lojas de roupas, salões de beleza, restaurantes, bares, negócios que atendem às necessidades diretas do dia a dia das pessoas. E isso é super importante, porque fortalece os laços e, o principal, mantém o dinheiro circulando ali mesmo, dentro da própria comunidade. Mas atenção, não estamos falando só de pequenos negócios locais, viu? A inovação que nasce na periferia pode ganhar uma escala gigante e conectar muita gente. Vamos ver um exemplo prático disso. Esse aqui é o grupo Cria Brasil. Ele foi fundado pelo Joildo Santos lá em Paraisópolis, em São Paulo, e hoje se tornou um hub de comunicação que conecta empresas e moradores em mais de 350 favelas pelo Brasil inteiro. É a prova viva do poder de escala. E essa frase do Joildo, o fundador, diz tudo. A missão dele vai muito além de um negócio. O ponto central é dar voz. É mostrar para o mundo que a periferia não é só um lugar que consome, mas sim uma fonte poderosíssima de cultura, de tendências e de inovação. A estratégia deles é super completa, atuando em 3 frentes. Primeiro, com o Cria de Periferia, eles dão visibilidade para as marcas locais. Depois, vem o Marcas das Favelas, que oferece a segurança jurídica de registrar a marca, o que é fundamental. E, por fim, o Cria de Favela fecha esse ciclo, conectando essas marcas com influenciadores da própria periferia. É um ecossistema que se fortalece. Bom, apesar de toda essa potência, nem tudo são flores. O caminho é cheio de obstáculos. Agora a gente vai analisar as principais barreiras que esses empreendedores precisam derrubar todos os dias. Um dos grandes desafios é a falta de um apoio que realmente funcione por parte do poder público. As políticas geralmente são genéricas demais, sabe? Não atendem às necessidades específicas da periferia. Para piorar, muitos negócios, quase 37%, nascem por pura necessidade, não por uma oportunidade. E a falta de representatividade nas mesas de decisão faz com que a voz deles simplesmente não seja ouvida. E esse dado de Minas Gerais mostra bem um problema que é nacional: a informalidade altíssima. Pensa só, quase 70% dos negócios em comunidades mineiras não têm CNPJ. E sem a formalização, o acesso a crédito e a outros recursos fica praticamente impossível, o que acaba travando o crescimento.
E é fundamental a gente entender que essa informalidade tem um recorte racial muito claro. Cerca de 60% de todos os empreendedores informais do país são pessoas negras. Isso mostra como as barreiras estruturais são ainda mais profundas para essa população. O acesso a crédito, bom, esse é outro obstáculo gigantesco. As linhas de financiamento, quando existem, são raras e vêm com juros lá na estratosfera. E o impacto disso é mais cruel para um grupo específico, as mulheres negras. Elas são as que têm menos chance de conseguir o empréstimo e acabam dependendo de recursos próprios ou da ajuda de parentes para manter o negócio de pé. E os desafios vão se somando. Coloca aí na conta uma infraestrutura precária, com internet que cai toda hora e uma logística complicada. E talvez o mais perigoso, a falta de uma reserva de emergência. Uma pesquisa mostrou que 74% dos empreendedores não tinham R$ 1 guardado para uma crise, ou seja, vivem operando no limite. Mas mesmo com esse cenário tão desafiador, existem caminhos para o crescimento. Vamos então para a parte das soluções e focar em como a capacitação e um apoio mais direcionado podem sim virar esse jogo. O ponto de partida, sem dúvida, é o conhecimento. Entender o básico de administração, de finanças, de marketing. É isso que transforma uma ideia boa num negócio que para em pé e que tem chance de crescer de verdade. E felizmente tem organizações fazendo um trabalho incrível nesse sentido. Um ótimo exemplo é a Funafro, que está lá na linha de frente oferecendo as ferramentas certas para capacitar essa galera. O trabalho da Funafro é muito focado. Eles promovem oficinas presenciais com atenção especial aos empreendedores negros e ensinam coisas cruciais, como planejamento estratégico e marketing digital. É o tipo de apoio específico que faz toda a diferença na prática. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se mesmo com todas as barreiras que a gente viu, falta de crédito, informalidade, infraestrutura ruim, a periferia já consegue movimentar bilhões e transformar realidades, para e pensa. Qual é o verdadeiro potencial disso tudo? A pergunta que fica no ar é o que o Brasil inteiro está perdendo ao não investir de verdade nessa potência.